Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. RBHG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 71,08, ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 14,84%, ele está sendo negociado a um PVP de 0,82, isso significa 18% de desconto, e é um fundo que negocia com liquidez baixa, de, entre aspas, apenas 252 mil por dia. E ele vem de uma variação negativa de menos 10% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que vinha sofrendo mesmo antes da situação pandêmica lá em março de 2020. Isso já me chama a atenção porque, durante os idos de 2019 e final de 2020, os fundos estavam muito apreciados. E esse fundo já vinha tendo dificuldade até mesmo antes da pandemia. Então ele estava sendo negociado abaixo de R$ 70 lá durante o olho do furacão. E ele vinha num cenário de recuperação, alcançando inclusive R$ 90 lá em meados de 2022. E aí, nesse período, os fundos de papel voltaram a arrefecer, não foi diferente com esse fundo. Ele recuou para patamares ali próximos de R$ 80, isso já em meados de 2023, só que aí ele esboçou uma boa recuperação, voltando aos R$ 90 e quase atingindo ali R$ 95, isso ali em fevereiro do ano passado de 2024. Mas de lá para cá, o fundo entrou numa queda muito grande, saindo desse patamar próximo da R$ 90 e rompendo ali, quase batendo os R$ 60 já em janeiro desse ano. Nos últimos dias aí, nos últimos meses, ele esboçou uma boa recuperação, né? E atualmente está nesse patamar aí de R$ 71. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral. Ele é um fundo de títulos e valores mobiliários, ou seja, é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação às taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta ali com 9.900 cotistas e mais de 2.100.000 cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 86 e ele tem um valor de mercado de 187 milhões. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi 80 centavos. Já vou até antecipar, e na minha humilde opinião, esse aqui é um dos fatores que está fazendo com que esse fundo não tenha uma recuperação mais elevada. Esse dividendo, frente ao valor do mercado aí, meio que limita o quanto o fundo pode subir. Se a gente vê um par comparativo, que inclusive, lá dentro do relatório gerencial, o próprio fundo se compara com o CVBI, por exemplo, a relação entrega de dividendos e cotação, ela está sendo mais atrativa lá para o investidor de CVBI. Continuando aqui no site, né? A gente agora vê informações sobre a rentabilidade do fundo. O fundo vinha com rentabilidade até mais elevada, mas recentemente, né? O fundo vem com 115% de rentabilidade, o CDI do período 52, o IPCA 34, o IFIX 50 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem com 127% de rentabilidade. Continuando aqui, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo. Então esse fundo estava com dividendo bem deixando a desejar, na casa de 0,6, no máximo atingindo 0,9. Durante o período de inflação elevada, esse fundo melhorou seu dividend yield para casa de 1,2, às vezes beliscando ali 1,5. Ficou ali lateralizado, próximo a 1,2 de dividend yield. E agora, recentemente, ele estava mais ou menos entre 1% e 1% e alguma coisa. E as últimas entregas do fundo ali trouxeram o dividendo para 1,2 de dividend yield. O fundo estava entregando ali 40 centavos, 60 centavos. Durante o período ali de inflação elevada, ele chegou a entregar R$1, R$1,10. Ficou estabilizado em mais ou menos R$1. Depois, 95. As últimas entregas, ó. Aqui, para mim, está sendo, entre aspas, o problema do fundo. A gente vê que ele vem diminuindo as entregas do fundo, ó. Cada vez mais ele vem diminuindo o seu patamar de entrega. Então, até o ano passado ele chegou a entregar 95, 85, 90 e as duas últimas entregas já foram de 80 centavos. No dia 28 de fevereiro, o fundo pagou no dia 18 de março essa quantia de 80 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Nós estamos gravando ainda em março, mas ele vai ao ar em abril. Quando o vídeo for ao ar, provavelmente ele já vai ter anunciado o dividendo lá no final de março para ser pago em abril. E pelo que eu vi lá do relatório gerencial, né? Pelo que eu vi lá,
pode ser que ele mantenha esses 80 centavos por mais alguns meses. De acordo com o próprio relatório, a gente vai ver lá dentro, a capacidade geracional do fundo, desde agosto do ano passado para cá, vem sendo até abaixo das capacidades do que ele vinha entregando. Então a gente vai ver isso lá que até mesmo esses 80 centavos não foi dentro do que o fundo gerou e ele já queimou as reservas que o fundo possuía, ele até meio que fez uma antecipação de valores. Isso aqui a gente vai ver lá com mais exatidão. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Ela é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Na aquisição da nossa planilha, além de você ter um ótimo produto, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras. E também na compra da planilha você apoia o nosso canal financeiramente, então desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. Os nossos e-books são de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. E principal, né? Adquirindo os nossos e-books, você apoia o nosso canal aí financeiramente. Desde já, muito obrigado. Esse vídeo foi a sua sugestão, ó, Arumi, que é a Larissa RK. Falou o seguinte: Amu, eu gostaria de pedir, se possível, um vídeo sobre o RBHG, que é o que a gente está fazendo agora. Futuramente eu vou gravar ainda para ela o FIIB e o LVBI. Então o primeiro está aqui pronto e esses aqui a gente vai trazer o mais rápido possível. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial e vamos ver as informações do fundo. Então aqui a gente vê informações como taxa, né? O fundo cobra de taxa 0,68 de gestão, 0,12 de administração e cobra performance se eles baterem IPCA mais a média do IMAB. Contudo, a gestão só vai cobrar taxa de performance se a cota ficar superior a R$100. Então eles vêm um bom tempo sem conseguir cobrar performance. É um fundo que tem um mandato amplo de investimentos, eles podem investir em diversas classes de ativos. Continuando aqui no relatório, a gente vê todos os outros fundos que eles têm aí de outros segmentos, né? E aqui ele mostra alguns números do fundo. Atualmente o fundo conta com 36 devedores ali dos seus CRIs. Isso aí, 93% está alocado em CRIs, 1,9% em FIIs. E eles vão ter ali mais ou menos 5% em caixa. Continuando aqui no relatório, eles falam, né, algumas informações aí da carteira e tal, os pilares que eles trazem, né? E aqui alguns comentários da gestão, que eles... Esse é o ponto de atenção, mas daqui a pouco a gente vai ver isso em forma de gráfico mais detalhado. O fundo gerou 65 centavos e entregou 80. Então ele comeu, além dele já quase não ter reserva, ele comeu a reserva. Atualmente ele não tem reserva, entre aspas, está com reserva negativa. Aqui eles falam sobre acompanhamento da carteira aqui, que o RBHG é o top 3 no levantamento, comparando com o yield, isso aqui a gente vai ver lá mais pra frente. Aqui eles falam sobre esse PESA aqui, ó. Eles deram um waiver para esse PESA, e esse PESA está vendendo um imóvel aí, e que após a venda do imóvel, eles acreditam que eles devem colocar em dia aí. Então eles pediram carência até dezembro de 2025, e a expectativa aí é que até o final de maio termine a formalização da Assembleia e reorganização da dívida deles aí. Continuando aqui, eles continuam falando aí sobre a questão de curva de juros e tal, o quanto que muda de um mês para outro entre fevereiro e março, e a variação que isso vem trazendo. Tem a questão que eu já tinha até antecipado, né? O IPCA de fevereiro foi um dos maiores dos últimos tempos aí, e isso aqui deve refletir nos fundos de papel indexados a IPCA. Isso vai começar a refletir ali em abril e maio. Então daqui a pouco pode ser que a gente veja umas entregas mais elevadas aí, porque foi um IPCA bem mais alto do que o normal. A guidance que o fundo pretende continuar entregando. Aqui eles falam para o primeiro semestre de 2025. Então eu acho que é de janeiro a junho. Contudo, aqui embaixo está dizendo aqui meses anteriores, ó. Então ou eles erraram ou tá alguma informação, sabe, desencontrada. Então eles estimam que vão conseguir entregar entre 90 e 70. Esse patamar de distribuição ali de 80 centavos, ele entregou em janeiro e fevereiro, esses valores aqui, ó, não que eu saiba. Vamos até ver lá em julho e agosto do ano passado o que o fundo estava entregando.
vamos ver aqui, julho e agosto do ano passado, ele entregou 95 centavos, 85 centavos, então acho eu que isso aqui foi um erro aí na hora de preencher o formulário deles lá, né? Então acho que isso aqui é janeiro e fevereiro desse ano, e eles estimam continuar mantendo entre 75 e 85 aí, são as perspectivas. Aqui ele mostra o desempenho do fundo, atualmente o fundo está ali 63% do portfólio em IPCA, 29% em CDI, e ali quase 2% ali em fundos imobiliários. Aqui ele mostra cada distribuição e o que ela representava aí, e vários outros comparativos com o CDI, a cota patrimonial, a mercado, né? O número de cotistas vem caindo, mas isso aqui a gente vê essa realidade para vários fundos do mercado começaram a ter uma fuga de cotistas, né? Eu vejo isso com a normalidade. Aqui ele mostra sobre a rentabilidade do fundo. Então o fundo vinha com rentabilidade, às vezes, buscando até bater o CDI, mas recentemente a rentabilidade aqui a mercado mais os dividendos teve uma pequena queda aqui abaixo do CDI, normal, né? Porque como o fundo ficou muito depreciado, isso acaba afetando sua performance. Ele está acima do IFIX, mas o ideal seria se ele trouxesse o IFIX de papel aqui. Seria mais justo a gente ver aí como é que está o comparativo dele com o IFIX de papel. Então, pessoal, antes da gente ver mais, continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você tem ou já teve esse fundo no seu portfólio? Você acha que esse fundo é um bom fundo? E mais, você acha que a gestora Rio Bravo, que é a gestora desse fundo, é uma boa gestora? Você tem ou tem algum ativo dessa gestora, ou até mesmo esse fundo aqui no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Particularmente nesse fundo aqui de papel, eu vejo que a gestora faz até que um trabalho bacana. Contudo, eu particularmente não gosto da gestora Rio Bravo. Para mim, eles já fizeram algumas situações que não foram do meu agrado em outros fundos aí do mercado, e para mim ocorre uma perca de credibilidade da minha parte. Agora, eu não vi nada gravíssimo nesse fundo ao ponto de ser uma situação ruim por parte da gestão. Então, a gestão já fez, né, situações que não me agradaram em outros fundos, mas nesse aqui eu nunca vi nada demais. Agora também tem a situação, comparativamente aos pares, apesar de eu considerar esse um fundo seguro, um fundo bacana, bem diversificado, tem um ponto ruim dele ter uma baixa liquidez, pequeno número de cotistas, mas o restante, as taxas hoje são aceitáveis, mas eu acho que o fundo, comparativamente aos pares, deixa muito a desejar. Então, esse fundo aqui eu não tenho interesse de ter, a gestora não me agrada, então para mim, né, não invista em nenhum ativo da Rio Bravo, mas o fato de eu estar falando isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Quando a gente voltar para o relatório gerencial, eu vou trazer algumas informações lá da questão de quanto que o fundo está entregando e tal. Eu acho que ele é um fundo seguro, bem diversificado, mas que eu acho que ele entrega pouco, sabe? Para comparar com outros fundos aí do mercado. Mas enfim, né? Só questão de gosto pessoal. Faça você mesmo a sua tomada de decisão, as suas escolhas. Não é porque eu estou dizendo que eu não gosto do fundo ou não acho que, né, que você deva seguir. Estude para que você chegue às suas próprias conclusões. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e nós vamos ver na prática o que as despesas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, que vai dar 1 milhão e pouquinho, representam frente ao total das receitas do fundo. Então vamos ver na prática aqui. Vamos lá, 1 milhão e 300. Isso nos últimos 12 meses. Mais 224 mil. Está dando um total de 1 milhão e 524. Esse valor vezes 100 dividido pelo total receitado de 24 milhões e 136. Então a gente observa que as taxas estão na casa de 6,31%. São taxas totalmente aceitáveis, na minha opinião. Então no quesito de taxa, o fundo vai muito bem. Aqui a gente começa a ver aqui, ó, o que os dividendos do fundo estão dando ali de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses.
Então o fundo já chegou a entregar 1,5, 1,10, ele vem tendo uma queda aí recentemente dos seus dividendos, isso de uma certa maneira refletindo no dividend yield aí do fundo. Aqui é o ponto que eu vou perder um pouquinho mais de tempo com vocês. Esse fundo, lá em março de 2023, ele entregou, ó, resultado caixa e o distribuído é o de cinzinha. Então ele gerou 82 centavos e distribuiu R$ 1,05. Nessa época ele tinha uma reserva de 29 centavos. No outro mês lá, abril, eles entregaram lá R$ 1,05 e teve um resultado de 1,16. Então ele aumentou suas reservas para 40 centavos. Note que a reserva do fundo aqui já chegou a representar ali R$ 1,08. Então o fundo já teve um momento de uma reserva muito alta. E aquilo que eu falei para vocês, ó, desde agosto para cá, aí nesse meio termo aqui, somente dezembro que ele teve um resultado superavitário, ó, todos os meses o fundo vem comendo suas reservas, ó. Teve um resultado de 68 e entregou 85. A reserva que antes era 24, ó, nesse mês caiu para 7 centavos. Setembro, o fundo gerou 86 e entregou 90. Comeu mais 4 centavos de reserva. No outro mês, gerou 80 e entregou 85. Reduziu e ainda assim zerou as reservas. Começou a ficar negativo. No outro mês, as reservas foram para menos 10 centavos de reserva. E aí, dezembro, que foi um resultado super bacana, as reservas subiram para 11 centavos. Janeiro, liquidou as reservas. E fevereiro, ó, voltou a ter uma reserva negativa de menos 14 centavos. Ele usou caixa para distribuir. Ele teve um resultado de 64 centavos e distribuiu 80. Então, esse ponto de ultimamente, ó, ele está gerando abaixo do que ele está entregando, é um ponto de preocupação, na minha opinião. Pode ser aí que futuramente ele tenha até que diminuir as suas entregas. E o que isso impacta? A gente vai ver aqui, ó. O que a gente observa é que esse fundo, ele é tipo uma Capitânia da vida. Eles fazem muito giro, ó. Receitas não recorrentes. Muito provavelmente o que é não recorrente é venda, giro, né? E como ele não conseguiu girar nada em fevereiro e girou pouco frente a meses que ele consegue fazer giros maiores, então isso aí afeta o fundo. Quando ele não consegue fazer giro positivo aí isso acaba impactando os resultados do fundo, né? Então aqui a gente vê o spread médio do fundo. Outra coisa, se o fundo gira o seu portfólio, nem sempre isso é vantajoso. Ele já chegou a ter uma carteira de CDI mais 4,8. Atualmente reduziu para CDI mais 3,8. Então assim, ele vai girando e vendendo coisas boas, tendo que comprar coisas mais caras depois, sabe? Então, mesma coisa com o IPCA, ó. Ele já chegou a ter uma carteira de IPCA, IPCA mais 7,3, já chegou a ter IPCA mais quase 8, ó. Atualmente IPCA mais 7,5. Então, e ele tem hoje uma exposição, a gente vê que ele já teve uma exposição bem maior em IPCA, teve uma reduzida recentemente, né? Talvez para aproveitar essas altas do CDI recentemente, né? Continuando aqui no relatório, ele mostra o comparativo com outros ativos que ele considera ser de baixo risco, né? Então eles estão ali atrás do CVBI, do HSF, isso em relação à cota patrimonial, e em relação à cota mercado, eles estão atrás de UJP, HSAF e CVBI. Então aqui são os pares que ele considera sendo concorrentes dele, né? Continuando, ele mostra o total return, então ele está atrás de vários outros fundos aí, ele está meiando a tabela, né? Aí ele fica atrás de XPCI, HSAF, PLCR, CVBI. Total return é os dividendos mais a cota mercado. Aqui ele mostra liquidez, novamente a performance que a gente já tinha visto lá em cima, né, do fundo. Análise de investimentos ativos, é um fundo que tem diversificação geográfica, os segmentos dos seus investidores. Segundo a própria gestora, 53% do fundo é de baixo risco, high grade. Ele vai ter ali de médio risco 32% das suas cotas, e ele tem uma pitada de high yield, de alto risco aí dentro do seu portfólio. Um ponto que me chama a atenção positivamente, ele não tem concentração de devedores, né? Então esse plano aqui, ó, 6%, Latam 6%, Emoções Corporadoras 6,1%. Se não tiver duplicidade de devedores aqui, grupos econômicos, igual teve a cilada lá no HCTR Versalhes, né? Se não tiver esse tipo de situação, é um fundo bem pulverizado, sem concentração de devedores, o que me chama a atenção bem positivamente. Aqui a gente vê todos os devedores do fundo, e o que me causa estranheza é o seu grupo de fundos imobiliários. Um fundo de papel, aí ele tem o IRIM, é de papel, VRTM, beleza, papel. Aí tem um PVBI, um fundo de tijolo aqui no meio, não tem muito sentido, né? E ainda é 1,6% dos fundos que ele possui. Então aqui a gente vê em resumo, né, a carteira do fundo, e aqui começa a entrar nos devedores. O que eu sugiro para vocês? Essa parte final é uma das partes que eu vejo que
Às vezes as pessoas não dão tanta atenção, mas é a parte que mais se deveria dar atenção. O que é, por exemplo, esse açaí atacadista? É um devedor das sendas, CDI mais 1,5%, é 2% aí da dívida, do portfólio do fundo. O que foi dado como garantia? Alienação fiduciária do imóvel, cessão dos recebíveis, fundo de despesa, fundo de reserva, fiança. Então, quando é dado como garantia um imóvel, para mim é uma garantia real, uma garantia forte, sabe? Melhor do que, às vezes, ter cessão de recebíveis e outras situações, sabe? Na maioria das vezes, você ter como garantia o próprio imóvel, eu vejo isso de forma bem tranquila. Aqui eu sugiro que você dê uma olhada nos devedores, veja com atenção, veja quem são, o que é dado como garantia, como é que é as dívidas, né? Afinal de contas, é o seu dinheiro que você vai estar colocando a risco aí. Então, sugiro que você faça esse tipo de análise. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RBHG são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I never answer to no, man, I still go.